E aí, Jucade, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês, nessa série de entrevistas que creio que está abençoando a vida de vocês. E estamos aqui hoje com o pastor Afrânio Jorge. O pastor Afrânio Jorge, ele cursou teologia pela Sebaet, ele foi professor de História e Atualidades e também participou do curso de tradução linguística pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1983. Eu gostaria de falar com o pastor Afrânio o que o senhor acha do tema, qual é a visão bíblica para os dias atuais do tema em questão. Muito bem, Ed, Sandro, é uma bênção, uma alegria para mim participar com vocês da Jucade desse tema tremendo que o Ed propôs e que vocês propuseram com certeza, sobre principalmente a necessidade que temos nos dias de hoje, onde atravessamos uma apostasia sem precedentes, de termos a visibilidade da submissão à autoridade eclesiástica, à autoridade espiritual. E dentro dessa temática, que envolve vários detalhamentos, eu ficarei totalmente à disposição do Ed para que ele, inclusive, dê as suas diretrizes e daqui a pouco, já, eu entro com um panorama geral para que depois o Ed faça o detalhamento de perguntas. Vou aqui fazer a primeira pergunta, que acredito que é a pergunta bem abrangente. Qual é a importância da submissão dos jovens a uma liderança? Qual é a importância disso? Poxa, a importância é fundamental. A importância não só dos jovens, mas de todas as faixas etárias da igreja, Ed. Por quê, pessoal da Jucade? Porque existe, agora eu traço um panorama geral, não existe submissão à divindade, a Deus, sem que haja primeiro a submissão ao homem escolhido por Deus. Deus trabalha assim. Por isso que os 2 mandamentos que ele reuniu e deu como base para o cumprimento de toda a lei, Ed, e os profetas, Jucade, foi: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sem esse 2º mandamento, o ser humano incorreria num grande erro, e Deus planejou isso, de dizer-se adorador de Deus e não amar o seu próximo. Então vamos lá, eu traço um panorama para que você se situe dentro dessa temática. Qual a importância do jovem submeter-se a uma autoridade espiritual? Então vamos começar. Começa com a bênção de Deus a Abraão no capítulo 12 do Gênesis. No capítulo 14, quem chega com ele? Melquisedeque. Serve pão e vinho, o abençoa, ele dizima e se torna então vocacionado e ungido pela investidura de Melquisedeque, que foi o mesmo Deus que falou com ele no capítulo 12 e disse a ele: se tu uma bênção, sai da tua parentela, e o ungiu para que em Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, o Abraão tivesse sobre ele essa autoridade divina de Melquisedeque, que lá em Hebreus dista e discorre de que é a ordem que vai estar com a igreja até o fim. Muito bem, a partir desse momento transcorreram as investiduras, as unções, Moisés, Arão, Josué, vocês acompanham, e sempre alguém sendo servo de alguém, recebendo a investidura, Moisés, Arão, Josué. De repente transcorre até a investidura dos juízes, e a partir daí tramitou, evoluiu para a visão de Samuel, ungindo Saul e depois Davi. Daí Davi respeitar muito a investidura, a unção de Samuel sobre não só a vida dele, como do seu irmão Saul, que apesar de depois desviar-se, querer matá-lo, ele não sentiu ou não se sentiu, Davi, no direito de tirar-lhe a vida. E disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então essa visão é panorâmica, é profunda, é abrangente. Segundo, prosseguiu até a vinda de Jesus, que só iniciou o seu ministério, apesar de ser o Emanuel, o Deus conosco, o verbo que se fez carne, só entrou no ministério quando ele foi batizado por João Batista, tornando-se membro da igreja dele mesmo, e então ele deu início ao seu ministério. Então quem estava e está sobre Jesus nesse
nesse panorama? João Batista, que foi o precursor, que foi anunciado pelo Senhor Deus. Então Jesus submeteu-se a essa investidura, a essa submissão. Aí vamos lá agora, preste bem atenção, meu querido jovem da Jucade, o Ed Filho, que é uma bênção de Deus. Preste atenção agora no caso do apóstolo Paulo. Há muitas pessoas, eu vi muito isso ao longo da minha vida ministerial, não só na Fogo Vivo, como na IDBP, televisão, enfim. Muitas pessoas dizendo o seguinte, que o apóstolo Paulo foi diferente, que o apóstolo Paulo foi um apóstolo fora de época, e é verdade. Ele foi comissionado depois da era apostólica, já na igreja primitiva, Deus o chama na estrada de Damasco, ele ia respirando ameaças para fechar igrejas, e de repente Deus o capacita, ele cai e fica cego. Algumas pessoas dizem assim, para lá, não houve investidura ou investimento ou autoridade sobre o Paulo. Lê do engano, lê do engano. Olha como Deus é maravilhoso. E eu participo com você. Olha lá, preste bem atenção, Atos 9, meia dúzia. Preste atenção que eu lerei para você. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Olha lá, ele estava cego, prostrado, o Senhor falou com ele, disse assim, mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que te convém fazer. Ou seja, tu viste a minha presença, tu caíste da carruagem, mas olha, tu vais ter que entrar na cidade e alguém vai dizer o que você vai ter que fazer. Dentro desse prisma, Atos 9:10 diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aí ele fala, vai, eu estou continuando depois do 10, vai lá com Saulo, que ele está orando, e numa visão ele viu você, para que quando Ananias chegasse lá, Paulo, depois de ficar curado da sua cegueira, mas como ele viu, pastor? Visão interior, querido, cerebral, do coração. Então, repare algo extraordinário. Em Atos 9, nós já lemos 10, agora eu vou ler do 15 ao 19. Preste atenção, Jucade. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, além de recuperar a visão, ele ficou cheio do Espírito Santo. Olha a investidura. Mas dando continuidade, no 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Jucade querida, jovem, cuidado com isso. Ananias impôs as mãos sobre ele, além de curado, ele ficou cheio do Espírito Santo, e depois foi ser batizado nas águas, para tornar-se membro da igreja desse Senhor, com o qual ele se encontrou na estrada de Damasco. Aí diz no 19, e depois de ter se alimentado, depois de ser batizado nas águas, se alimentou, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí vem o 20. E logo, após a imposição de mãos de Ananias, da cura da cegueira, do enchimento do Espírito Santo e do batismo nas águas, e logo no 20, pregava. Aí ele começou a pregar. Paulo iniciou o seu ministério sob a investidura espiritual de Ananias. Então, amados, existe hoje, Ed Filho, Jucade, no mundo, uma insubmissão à autoridade. A todas, mas principalmente a espiritual. Isso é um grande erro, porque desse espírito de irreverência, de insubmissão, Ed, existem igrejas fundadas com esse espírito, que não vão respeitar nunca a autoridade. O que vai acontecer? São ministérios feridos,
são ministérios sem frutos, destituídos dos frutos, são ventos e nuvens descarregadas das águas do Espírito. Judas fala, Pedro fala, são a esses que o Senhor dirá, não vos conheço, apartai-vos, mas em teu nome, Senhor, não vos conheço. Então, filho, Jucade, a submissão à autoridade espiritual é fundamental. É uma visão de reconhecimento de Deus sobre a sua própria igreja. Então, todos os textos que tem, adore ao Senhor, somente ao Senhor, não se desvincula do teu próximo, não se desvincula da autoridade espiritual que está em Hebreus. Não se desvincula de maneira nenhuma. Por isso que sede submissos aos vossos líderes, porque hão de prestar contas, não só pelo trabalho que exercitam, mas também porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Então é fundamental, mas eu estou aberto, Ed, para as próximas perguntas. Fique à vontade. Muito interessante esse tema, né, da importância da submissão dos jovens. E o senhor falando até do apóstolo Paulo, né, que o apóstolo Paulo ele foi consagrado, teve essa cobertura espiritual para depois exercer seu ministério, para depois fazer o que ele fez, né? Perfeito. E eu acho isso muito interessante. Qual é a importância, então, depois de o jovem estar sob a liderança, e qual é a importância do jovem descobrir o seu chamado? Qual é a importância do jovem fazer progredir aquilo que Deus escolheu para fazer? Com certeza, Ed, perfeito. É debaixo dessa investidura, dessa submissão espiritual, que o Deus vivo vai revelar a liderança até o sentimento de jovens. Que, claro, poderão conversar com os pastores, poderão contar os seus sonhos, compartilhá-los. Cabe à liderança e o Espírito Santo fará dessa forma. Caberá a liderança sentir esse chamado já previamente estabelecido no coração de cada jovem, e a liderança vai reconhecer com certeza absoluta, porque ela tem essa autoridade, ela tem essa unção, esse conhecimento de diagnosticar, de sentir, de prever jovens inclinados ao ministério. Com certeza, Ed, é fundamental essa sua pergunta. Amém. Outra coisa que acredito que de muitos jovens, inclusive eu tinha no meu coração, eu descobri o meu chamado, eu descobri o que Deus me chamou para fazer. Os meus líderes sabem, porque foi revelação do Espírito, claro. Deus, claro. E então, como é que eu vou, quais são, digamos assim, os passos que eu preciso fazer para que Deus possa cumprir em mim o que Ele há de fazer? Glória a Deus, passos tremendos, Ed. Existe uma concepção, e hoje muito errônea, de alocar, de prender essa visão. Por exemplo, poxa, mas tem muito jovem, tem um templo pequeno. Igreja não é templo. Igreja não é templo, nem mega, nem mini, nem pequerroxo templo. Igreja é uma assembleia. Então, Ed, os passos são santificação. O jovem que tem uma chamada, ele deve orar, buscar ao Senhor, santificação. Ele deve dar frutos, que é óbvio que terá que dar. E pelos seus frutos, a liderança haverá, vai reconhecê-lo e vai investir nele, mas não tem a menor dúvida. Se de repente você isso é só uma suposição, tivesse um sonho, espiritualmente falando, que estivesse acima ou fora do que você está acostumado a ver na igreja, pelo fato de seres submissos à sua liderança, Deus vai provocar recursos, Deus vai fazer com que a liderança sinta e Ele vai providenciar. Existe um pregador tremendo, Josué Irion, pregou há muito tempo pelo mundo. Ele dizia, quando o Senhor envia, Ele capacita, quando Ele capacita, Ele respalda, quando Ele respalda, Ele supre. Então Deus não é louco, Ele sabe reconhecer e Ele sabe encaminhar o sonho, a visão de um jovem dentro da submissão sacerdotal. Pode ter certeza, e será muito melhor do que nós pensamos ou queremos, porque o Senhor tem pensamentos e caminhos mais elevados que os nossos, e Ele só faz isso dentro de uma ordem de decência, dentro de decência e ordem, debaixo de uma tutela espiritual. Pode ter certeza. Amém. Então, devemos estar sempre debaixo da nossa autoridade espiritual, você do seu pastor, dos seus líderes. Vocês têm que estar cada vez mais
submissos e humildes, dispostos a servir, né, pastor? Com certeza. Porque não há como ter um chamado separado da sua liderança, né, pastor? Não existe, não vem de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Porque acredito que muitos jovens e muitas pessoas pensam desse jeito. Eu fui chamado vou ser missionário. Deus me chamou para ser missionário. E então eu vou sair viajando. E não é assim, não é, pastor? Não é assim. Nós conhecemos histórias de filho, de pessoas que, entre aspas, se deram mal porque não obedeceram a uma diretriz, a uma liderança espiritual. Então, repitamos, não existe nada de que Deus chama um jovem à revelia de sua liderança. Não existe. Então, muito cuidado quando você contemplar, amado da Jucade, qualquer visão, qualquer chamada que se interpõe e passe por cima de uma liderança. Não existe isso e, muito pior, se isso for feito com rebeldia. Em nome de Jesus, nós não temos registro e nós queremos dizer assim, Ed, não existe chamamento sem que haja uma cobertura espiritual. Se for uma coisa muito grande, Deus pode fazer o seguinte, vamos lá, uma chamada tão magnífica, tão grandiosa, que eu vou submeter a minha liderança e possivelmente a liderança, em vendo que isso vem de Deus, há um comportamento, há uma submissão, há uma lealdade, há frutos naquela pessoa, essa liderança poderá pedir auxílio de outras lideranças, até internacionais, para arremessar esse jovem no campo. E ele irá abençoado sob a tutela de Deus. Não tenhamos dúvida disso. Mas nunca revelia. Nunca. Amém. Então esse foi o nosso debate de hoje. Eu creio que edificou muito a vida de vocês, como edificou a minha. Para mim foi uma honra estar aqui ao lado do meu pastor Poxa, que honra, meu pastor querido. Presidente aqui da nossa igreja. E que vocês possam ser abençoados. Lembrem-se, estejam sempre debaixo da liderança de vocês. Estejam sempre submissos à liderança de vocês. Se vocês foram chamados, vocês têm esse desejo ardente no seu coração, busque o Senhor, submeta-se à liderança, que Deus é fiel e com certeza Ele fará cumprir aquilo que Ele tem para você. Muito obrigado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu vou deixar no link o canal da nossa igreja para você, se você quiser assistir cultos, né? Vou deixar as informações aí embaixo sobre o canal do nosso pastor. Então, muito obrigado, pastor, mais uma vez. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado. Muito Deus obrigado, abençoe a todos da Jucade. Muito obrigado. Foi uma honra. Fora a imposição de mãos, o presbitério falado de Paulo para Timóteo, Tito também se submete. É uma coisa linda, é tremendo.